Boa noite, meus irmãos do 32º Seu. Nós estamos dando início ao programa Arte Espírita em Foco. E hoje, Dia dos Pais, nós estamos com a responsabilidade, estamos com a intenção de conversarmos com vocês a respeito da paternidade para homenagearmos os pais do mundo inteiro, os pais espíritas principalmente, e para fazer com que possamos refletir acerca dessa imensa responsabilidade que temos na paternidade. Então, antes de nós darmos início aos nossos comentários, nós vamos fazer a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais que nos auxiliem. Então, vamos falar assim. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Permita que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar, que possamos contar com a presença dos protetores do 32º Seu, que os mentores das casas espíritas ligadas a esse grupo de unificação nos ampare, nos proteja. Abençoe os pais para que todos tenham consciência de suas responsabilidades e que sejam felizes com seus filhos. Muito obrigado, graças a Deus. Feita a prece, nós vamos então colocar o texto que nós vamos compartilhar com vocês aqui na tela. Só um minuto. Então, vamos ler o texto. Na carpintaria do amor. José ensinava a seu filho Jesus o roteiro das mãos repletas de ternuras. Seu olhar acaricia o Filho Divino. É assim que agem os pais que amam seus filhos e veem em suas crianças anjos descidos dos céus. Jesus tudo sabia a respeito do amor. Ele veio ensinar: honrai vossos pais. Sua senha era carinho e fraternidade. Um pedaço de seu coração bailava no ar. Sua mensagem deixaria traçadas manhãs a dançar. Carpinteiros, Jesus e José arquitetam lindos sonhos de amor. Reparavam móveis pintados de elegias, pegavam ripas de madeira cheias de poesias, intensamente eram carpinteiros da alma. No Dia dos Pais, tentem os pais e os filhos esquecerem possíveis discórdias e desarmonias. Imagine-se na carpintaria de José. Refaçam o caminho do amor. Osculem a honra sagrada da paternidade, sendo pais ou filhos inebriados de divino sabor. Então, meus irmãos, feita a leitura do texto, nós vamos comentar a respeito do mesmo. Em relação à questão da paternidade e também da maternidade, nós vamos ver que os pais, conscientes de suas responsabilidades de pessoas
que recebem em suas residências, recebem em suas famílias, espíritos que são direcionados para o entendimento, para a vida encarada de forma mais ampla, precisam pautar essa relação entre filhos e pai, baseados no amor incondicional. Amor incondicional não significa nós sermos coniventes com os erros dos nossos filhos. Significa orientá-los e compreendê-los dentro da ótica da ética do Cristo. E a sabedoria divina, em sua imensa misericórdia, cria um aspecto de aparente inocência em nossos filhos, em nossas crianças, exatamente para facilitar o acolhimento que teremos em relação a essas crianças, o acolhimento que teremos em relação àquele ser frágil que está em nossos braços e que depende de nós para a sua o seu crescimento, tanto crescimento físico como crescimento espiritual. Se nós tivéssemos a possibilidade de encarar naquela criança um ser que tivesse as atitudes já de um adulto, ou tivesse a atitude de um indivíduo que traz as suas imperfeições morais latentes, esse acolhimento seria mais difícil. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que a criança seja aquele ser inocente, de aparência frágil, de aparência delicada, que todos nós, cristãos, acolhemos em nossos braços e as amamos. Mas a questão é que a criança ela vai crescendo, ela vai reassumindo a sua personalidade anterior e cabe aos pais orientá-las. Então, a evangelização da família é fundamental para que aquele espírito que está ao nosso lado, ele se torne uma pessoa de bem. E aí, nós que temos a doutrina espírita como parâmetro de nossas vidas, precisamos colocar a evangelização infanto-juvenil e a doutrina espírita como uma diretriz de segurança na vida das crianças. Porque, se não fizermos, futuramente aquela criança pode entrar por caminhos obscuros, entrar por caminhos menos felizes e nos trazer grandes problemas, e ela mesma, enquanto ser vivendo, né, que vive num mundo de provas e expiações, terá grandes dificuldades. Então, amar aos nossos filhos incondicionalmente significa dar limites aos nossos filhos quando isso for necessário. Não ser conivente com o erro dos nossos filhos. Orientá-los num clima de harmonia, de paz, mas quando for necessário, usarmos de energia, usarmos de autoridade moral para termos um desenvolvimento físico e espiritual adequado para aqueles que estão ao nosso lado. E se fizermos isso, os nossos filhos, conforme forem crescendo, eles vão compreender o significado de honrai os vossos pais. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é um ensinamento que Jesus trouxe para nós e que tem que pautar a nossa relação. Então, no texto do nosso amigo J. Marques, que é um companheiro que participa aqui do nosso programa, né, cedendo suas narrativas poéticas para que nós compartilhemos com os nossos amigos, a senha de Jesus é o carinho e a fraternidade. O carinho em relação à criança, em relação aos nossos filhos, é exatamente aquela atitude respeitosa que precisamos ter com a criança. Temos que entender a criança como um espírito milenar que tem uma bagagem e que tem que ser orientada dentro desse
entendimento. Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai reassumindo a sua personalidade anterior, cabe aos pais observar as tendências daquela criança e direcioná-las de forma positiva para que não venham a cometer os mesmos equívocos anteriores. E os filhos precisam também manter, né, os filhos que compreendem a doutrina espírita como um parâmetro de vida, como algo a ser seguido, precisam estabelecer a mesma atitude de respeito em relação aos pais, principalmente depois que os pais se tornam idosos, que os pais vão perdendo as forças orgânicas e se tornam, de certa forma, dependentes dos filhos. E quando fizermos isso, quando agimos dessa forma, nós estamos procurando a reconciliação com antigos adversários do passado. Nós já vimos aqui em outros programas que a família é um cadinho renovador. Quando nós falamos a respeito da mãe, né, fizemos aquela homenagem às mães, nós verificamos que a família é um cadinho renovador. E nesse cadinho, quer dizer, nesse caldeirão de mudanças, de etapas evolutivas, nós vamos receber, na condição de filhos, às vezes, pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. E o perdão incondicional tem que pautar a vida desses familiares. Mesmo naqueles casos em que o pai é alguém ainda em desequilíbrio, que tenha algum vício, que seja alcoólatra, que tenha alguma dificuldade. Então, mesmo nesse caso, os filhos precisam respeitá-los. Por quê? Porque, de acordo com o nosso companheiro Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritas, ele nos fala que o simples fato do pai permitir a reencarnação do filho já é algo que deve ser levado em consideração. Apesar do pai, às vezes, não ser aquele ideal que nós desejamos, aquele companheiro presente, que às vezes nós vamos ter aí pais omissos, né, que abandonam a família, mas o simples fato dele permitir a reencarnação dos filhos já é algo que tem que ser levado em conta. Em relação aos pais violentos, que nós vemos hoje aí na mídia, principalmente nesse período da pandemia, né, o aumento da violência doméstica, então, mesmo o pai violento, ele precisa ser compreendido pelos filhos como alguém que é doente da alma e o filho buscar ajuda quando a violência se fizer presente no âmbito familiar. Então, a ajuda profissional de psicólogos, do conselho tutelar, dos mecanismos da sociedade civil para que aquele pai seja orientado, seja tratado e às vezes até enquadrado dentro da lei para que não prejudique seus filhos. Mas nós sabemos que o pai espírita, né, ele faz todo um esforço para que a relação entre pai e filho seja equilibrada. Então, a doutrina espírita é um antídoto que evita a violência, evita a desarmonia, a brutalidade, a falta de respeito. Então, daí, nós que temos a doutrina espírita como um caminho, temos que procurar efetivamente colocá-la nas nossas vidas. E a reforma íntima, o autoconhecimento é muito importante para que nós possamos ter essa relação saudável com o nosso grupo familiar. Não podemos pautar a nossa vida pelo egoísmo, porque existem aquelas pessoas que pensam primeiro na família e não se preocupam com os prejuízos que possam trazer para outras pessoas. Então, nós temos que criar o conceito da família universal, ou seja, temos que respeitar os nossos familiares e temos que respeitar o nosso próximo. Então, nada que leve prejuízo ao nosso próximo, nós podemos executar. Então, por exemplo, nós vemos que hoje no nosso país existe aquela questão da corrupção, né? Então, muitos se justificam falando, eu faço isso porque eu penso muito nos meus filhos. Então, eu pego recursos porque eu penso na minha família. Só que
ao pensar primeiro na sua família, você não está levando em conta que muitas pessoas estão sendo prejudicadas por causa daquela sua atitude. Evitamos também a vaidade, né? Superando, né? Aquele sentimento de apego material e carnal. Então, aquele pai que luta através da reforma íntima contra a vaidade, ele ensina seus filhos que é necessário haver um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, e aí a criança não se torna alguém que vai manter aquela teoria, os fins justificam os meios, né? Em que você vai fazer de tudo para ter dinheiro, para ter benefícios, para ter comodidades, sem você se pautar pela ética do Cristo. E também evita o orgulho, né? O autoconhecimento leva a uma reflexão em que o orgulho vai ser combatido em nossas almas, evitando os preconceitos e o sentido de superioridade. Então, aquele pai que ensina seu filho a não ter preconceitos, a não se sentir superior a ninguém, é aquele cristão, aquela pessoa que está orientando seu filho a ser uma pessoa de bem e adquirir a felicidade relativa, que é aquela do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esses ensinamentos são importantes para que as pessoas possam compreender o benefício que uma relação saudável entre pais e filhos traz para o crescimento espiritual. E quando nós estamos fazendo esses caminhos, estamos estabelecendo essas nuances na nossa vida, nós estamos melhorando a nossa sintonia espiritual, estamos depurando o nosso perispírito e estamos também potencializando os recursos da nossa aura. A sintonia, ela se dá com o nosso anjo guardião, com os espíritos protetores, com os mentores da casa religiosa a qual estamos vinculados. O perispírito, ele possui, através da mudança da nossa conduta e do nosso pensamento, ele adquire uma mudança de conteúdo vibratório, os centros de força do nosso perispírito se fortalecem, absorvem as energias cósmicas, as energias do mundo espiritual, e a nossa aura também se torna mais ampla, ela se torna mais benéfica, ela se torna mais potencializada, porque estamos procurando fazer uma atitude melhor diante da nossa vida, né? Tomar uma atitude melhor diante da nossa existência. E no pós-pandemia que vai acontecer, né? A gente já está aí caminhando, né, para o pós-pandemia, creio que ano que vem a gente já possa voltar à normalidade. Nós temos que manter a esperança no porvir, a esperança em dias melhores. Se nós formos analisar a pandemia do ponto de vista espiritual, nós vamos verificar que foi um tempo de reflexão. Apesar de todas as dificuldades que tivemos, de pessoas que desencarnaram prematuramente, de famílias que verificaram afastamento de seus entes queridos, mas se nós formos analisar do ponto de vista dos objetivos da espiritualidade na eclosão da pandemia, nós vamos ver a questão da retomada da esperança, a retomada num porvir melhor, um porvir no qual a humanidade vai conseguir fazer uma mudança, né, na sua trajetória. Então, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, nós trazemos sempre para vocês uma fábula poética, que são passagens do Evangelho narradas de forma poética, para que nós encerremos o nosso programa. Tá? Então, a passagem de hoje é o encontro de Jesus com uma pessoa que estava possuída, subjugada por um espírito menos esclarecido. E o título dessa narrativa poética, uma narrativa em prosa poética, intitula-se Endemoninhado. E ela nos fala assim:
Jesus ensinava em Cafarnaum. A sua palavra penetrava o espírito das massas. Ele estava na sinagoga num sábado, ensinando, quando um homem endemoniado manifestou-se. O homem jogou-se no chão, contorcendo-se. De olhos vítreos, ergueu-se e disse: Vai-te embora, poeta nazareno. Não precisamos de ti. De onde viemos, os gemidos e as blasfêmias são inquietantes. Atravesso charcos repletos de fogo, trilhas repletas de escuridão. Mantenho o coração sintonizado às mais densas sombras do mundo. Nós, os espíritos das trevas, sabemos perfeitamente quem és. Viestes de Deus, carrega nos lábios as promessas dos dias felizes, a alegria das crianças despreocupadas, a leveza das asas angelicais. No entanto, sabeis que este mundo é regido pelos acordes do ódio e da vingança. Nas horas macabras da consciência humana, pessoas saem de seus esconderijos para cometerem crimes hediondos. E Jesus respondeu: Lá, nesses sítios onde habitas, existe uma pétala imorredora chamada luz divina. Os tolos como tu imaginam que Deus é incapaz de penetrar no seio das mais densas sombras, das mais negras paragens. No fundo do coração humano, existe uma pétala majestosa chamada arrependimento. Ele dormita, e para alguns demora milênios para desabrochar. Mas, no repassar do tempo, chega um dia no qual a luz de Deus atravessa a densidade dos mais tenebrosos corações humanos e permite que os mais enegrecidos seres das sombras sonhem com dias repletos de sol. Com a pétala do arrependimento renascendo na busca de um renovado destino, o pecador nota que os véus das sombras rasgam-se e ele decide que é chegado o momento de reparar todo o mal praticado. Evoca emissários celestiais da poesia divina, pede-lhes ajuda, solicita-lhes acolhimento. Movidos pela resplandecência dos pensamentos renovados, os missionários do poema infindável descem às furnas mais sombrias para resgatar os piores criminosos. Esgotado de lágrimas derramadas, os impuros seres do mal decidem que soou o momento no qual suas consciências, tantas vezes enxovalhadas pelos desatinos cometidos, precisam buscar a possibilidade de serem felizes através das doces emanações do amor. Dessa forma, com a pétala luminosa do arrependimento latente no peito e a perfumada elegia do amor alcandorado, a impureza dos maus começa a escorrer entre seus dedos, e eles conseguem acariciar o rosto daqueles que mais feriram. Dito isso, disse-lhe Jesus: Por agora, abandona o corpo deste homem. Eu, o poeta divino, te ordeno. O homem emitiu um grande grito, tombou no chão e, finalmente, aquele ser infeliz abandonou o corpo do homem agoniado. Após a ida do ser da sombra, o homem liberto acordou para uma nova manhã. Um bom Dia dos Pais para todos os pais espíritas, para todos os pais católicos, protestantes, muçulmanos, para os pais do mundo inteiro. Que Jesus nos abençoe e amemos os nossos filhos, dentro da ótica do amor incondicional, não esquecendo de, quando necessário, dar os devidos limites
a essas crianças, porque são espíritos milenares que trazem as suas dificuldades e que nós precisamos orientá-los. E Jesus é o nosso paradigma, é a nossa meta e sempre nos iluminará. Que Ele nos abençoe. Muita paz.